Visualização aí da minha tela. Está aparecendo. Tudo ok aí, pessoal? Tá. Então, como estava aí nos assuntos, né? O primeiro assunto que a gente vai estar abordando, né, é o conjunto dos números reais, tá? Então, antes de fato de falar do conjunto dos números reais, a gente vai introduzir um pouco algumas noções de conjuntos, tá certo? Então, inicialmente a gente vai estar vendo algumas noções de conjuntos, depois a gente vai estar falando um pouco sobre os números naturais, posteriormente números inteiros, depois números racionais e, por fim, os números irracionais, tá? Então, primeira noção que a gente vai estar vendo hoje é sobre conjuntos, tá certo? Então, o que é um conjunto? O conjunto é formado por objetos, tá certo? E cada um desses objetos a gente vai estar chamando de elementos, tá? Então, dado um conjunto, cada objeto nesse conjunto a gente vai estar chamando de elementos, tá? Então, aqui é inicialmente, só algumas noções básicas, tá certo? Que é fundamental para a gente estar lendo coisas matemáticas, tá certo? Então, normalmente, quando a gente vê um texto matemático, então, muitas das noções vêm de conjuntos, tá certo? Da teoria dos conjuntos. Então, algumas notações, nomenclaturas, vêm de conjuntos, da teoria de conjuntos. Então, se a gente fica em dúvida de notações, de termos utilizados lá, né? Então, provavelmente vai dificultar o entendimento das coisas, tá? Então, por isso que eu decidi inicialmente falar um pouco sobre conjuntos, que dá uma ajudada nessa questão de ler textos matemáticos, tá certo? Tá? Então, normalmente, um conjunto a gente denota por uma letra maiúscula, tá? Do nosso alfabeto, e os elementos do conjunto a gente denota por uma letra minúscula, tá? Então, um exemplo de conjunto a gente pode ver esse exemplo aqui. Então, ó, o conjunto A eu denotei por uma letra maiúscula, tá certo? E os elementos eu denotei por letras minúsculas, tá? Então, aqui é um conjunto formado pelas vogais do nosso alfabeto, tá certo? Então, normalmente, ó, então a gente representa esses elementos entre o quê? Entre chaves, tá certo? E separa eles entre vírgulas, tá? Então, uma forma de representar um conjunto em matemática é dessa forma, tá certo? O conjunto representado por letras maiúsculas, os elementos letras minúsculas e entre chaves aí separados por vírgulas, tá? Então, a primeira noção aqui é a de pertence, tá certo? Então, quando é que um objeto, ou seja, um elemento pertence a um conjunto, né? Então, exatamente, se a gente considera esse conjunto A aqui, tá certo? Então, a gente pode pensar, o elemento 2 pertence ao conjunto A? Pertence, né? 2 é um elemento do conjunto, tá certo? Então, normalmente, a gente denota essa informação como 2 pertence 2 pertence ao conjunto A, tá? Tá certo? Aí o 5 aqui, o 5 pertence ao conjunto A, o 5 não pertence, né? Então a notação que a gente utiliza é 5 não pertence ao conjunto A, tá? Então, outra notação, quando é que dois conjuntos são iguais? Eles são iguais exatamente quando que os mesmos elementos, se a gente pensa aqui no conjunto A e no conjunto B, a gente vai analisar se eles são iguais. Então, a gente tem que olhar cada elemento. Mas se eu pego um elemento de A, ele tem que estar em B também, né? Então, a gente tem que fazer análise de cada um dos elementos, tá? Para saber se os conjuntos são iguais ou não. Tá? Então, no caso aqui, se a gente quer identificar, será que o conjunto A é igual ao conjunto B? A gente tem que pegar cada elemento de A e ver se ele está dentro de B. A mesma coisa com os elementos de B e ver se eles estão dentro de A, tá? Então, se um dos elementos, ou de A ou de B, não estiver no correspondente, então isso significa que eles não são iguais, tá? Então, no caso aqui, ó, um está em A, ele está em B? Também está, né? O 2 está em ambos também, né? Aí o 3, ó, acontece o quê? O 3 está em A,
Está em A, mas não está em B. Tá? Então, daí a gente tem o quê? Conjunto A é diferente do conjunto B. Então, a gente usa essa notação aqui. Tá? A diferente de B. Tá? Então, a princípio, a gente só vai estar vendo algumas definições básicas mesmo, tá? Para depois a gente estar dando continuidade. Então, mais uma noção aqui de conjuntos, tá? Outra forma da gente estar expressando um conjunto, tá? Então, ó, se a gente considera um conjunto A, tá certo? E P de X é uma propriedade, tá? Então, existe um conjunto B, cujos elementos são quem? Os elementos de A, X pertencente a A, que satisfaz a propriedade P de X, tá? Então, normalmente, quando a gente vê um conjunto, em qualquer texto matemático, ele vem exatamente dessa forma aqui, tá? Então, é exatamente essa notação aqui. São os elementos que estão em A, tá certo? E que satisfaz essa condição P de X, tá? Então, vamos ver uma situação aqui que reflete essa forma aqui de expressar um conjunto, tá? Esses dois pontinhos aqui, a gente lê como tal que, tá certo? Então, como é que a gente lê esse conjunto? São os elementos x pertencentes a A, tal que P de x, tá? Então, tal que P de x é verdadeiro, tá? Ou seja, esse elemento x está satisfazendo a condição P de x, tá? Então, um exemplo bem simples aqui para ilustrar essa situação, tá? Então, ó, há um conjunto, se a gente considerar A o conjunto das letras do nosso alfabeto, tá certo? E a condição P de X, a propriedade P de X, ser uma vogal, tá? Então, quem é esse conjunto B aí que a gente está definindo? Tá? Quem é o conjunto B? Exatamente o X pertencente a A, tal que a propriedade P de X é verdadeira. Tá? Então, o conjunto B vai ser exatamente quem? Vai ser o conjunto formado por quem? Pelas letras do alfabeto, tá certo? O X pertencente a A é o quê? As letras do alfabeto, né? Tal que satisfaz essa condição P de X. Quem é P de X é uma vogal. Então, é as letras do alfabeto que são vogais, tá certo? Então, é quem? Exatamente o conjunto formado A, E, O, U, tá certo? As vogais, tá certo? Então, é exatamente essa ideia aqui de conjuntos, tá certo? Então, sempre que aparecer aí em qualquer texto que vocês estejam lendo, uma expressão desse tipo aqui, ele significa o quê? Estou pegando os elementos do conjunto A que satisfaz essa condição, tá certo? Tá? Então, nesse caso específico aqui que eu peguei, é exatamente isso, tá? Então, outra noção aqui de conjuntos é a seguinte, é de subconjunto, tá? Então, quando é que um conjunto A é um subconjunto de um conjunto B? Tá? Quando é que isso acontece? Sempre que todos os elementos de A estiverem contidos em B, tá? Então, a gente denota dessa forma aqui, A contido ou igual a B, certo? Tá? Então, será que, se a gente chama esse conjunto aqui de A e esse conjunto aqui de B, será que A é um subconjunto de B? Então, como é que a gente verifica isso? Todos os elementos daqui têm que estar contidos em B, certo? Porém, a gente já pode perceber aqui o que 1 e 2 estão, tá certo? Em B, só que o 3 aqui é um elemento que não está em B, tá? Então, a gente sabe o que? Então, que A não está contido em B, tá? A não está contido em B, tá? Então, será que B está contido em A? Pode acontecer, né? De A não está contido em B e B está contido em A, né? Basta que todos os elementos de B estarem contidos em A, tá? Pertencerem a A, tá? Cada um dos elementos de B pertence a A. Então, isso significaria que B está contido em A. Mas o que acontece também? Ó, a gente tem o 5 aqui, que pertence a B, mas não pertence a A. Então, novamente, o B não está contido no A, tá? Então, tem outras simbologias que podem estar aparecendo aí, tá? Então, pode aparecer algo do tipo assim, contido e diferente, tá certo? Então, aqui um B, tá? Então, sempre que aparecer essa notação aqui, com esse tracinho aqui embaixo, significa o quê? Que ele vai estar contido, mas ele é diferente de B, tá?
tá certo? Todos os elementos de A vão pertencer a B, só que vai ter elementos de B que não estão em A, tá? Tá certo? Para mostrar que eles são diferentes, tá? Ou somente essa notação, tá? Então, são variações aí para novamente dizer que A está contido em B, tá? Então, é exatamente o exemplo que eu citei para vocês, né? Para a gente verificar se A está contido em B ou B está contido em A. E a gente já viu que isso não acontece, né? Então, agora, outra noção, né? A noção de união de dois conjuntos, tá? Então, como é que a gente define a união de dois conjuntos? A notação é essa daqui, tá? Então, quando é que é o novo conjunto aqui que a gente chama de união desses dois conjuntos? É exatamente os elementos que estão em A ou em B, tá certo? Tá? Então, se a gente considera esse conjunto A aqui e aqui o conjunto B, tá certo? Então, quem é a união desses dois conjuntos? Exatamente os elementos que vão estar em A ou em B, tá certo? Tá? Então, um está em A, tá, né? Então, está na união, tá certo? O 2 está em A, tá, então também está na união. Tá? O 3 está em A, também está na união. Tá? Então, todos os elementos que estiverem em A, estão na união. Todos os elementos que estão em B, também estão na união, tá? Aí aqui o 4 também está. O 5, ó, o 5 não está em A, mas ele está em B, tá? Então, se está em B, também está na união, tá? O 6, não tem o 6 aqui. O 7 está em ambos, né? Então, está na união. Basta estar em um, né? E o 8 também está em B, né? Não está em A, mas como está em B, também está na união, tá? Então, essa aqui é a noção de união de dois conjuntos, tá certo? Os elementos que estão em A ou está em B, tá? Aí poderiam questionar, se um está em A e está em B também, porque não aparece um duas vezes aqui, por exemplo, um aqui, né? Então, é irrelevante em conjuntos a gente tá repetindo os valores, tá certo? Então, esse conjunto aqui é exatamente o mesmo conjunto sem um aqui, tá? Não interfere a gente tá repetindo os valores em conjuntos, tá? Certo? Então, essa é a noção de união, tá? Então, porque nessa notação aí tem um x pertencente a U, né? Tá o que? X pertence a A ou X pertence a B? Por que esse U aqui, né? Então, dependendo da situação que a gente está analisando, pode acontecer... Oi? Tem um pedido sugerindo que mudasse a cor da caneta para dar maior visibilidade. Muda para amarelo, Tá. acho que melhora um pouco. Deixa eu aumentar um pouco também a espessura dela. Tá. Então, aqui, nesse caso aqui, por que está aparecendo esse U aqui? Então, dependendo da situação que a gente esteja analisando, esse U aqui é um conjunto universo, tá certo? É um conjunto que vai conter todos os elementos da situação que a gente estiver analisando, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está com um conjunto de números, não é isso? Então, esses números aqui, mais para frente, a gente vai ver que são números naturais, não é isso? Então, esse conjunto aqui, no nosso caso, a gente poderia estar representando como A união B, exatamente o conjunto aqui dos x pertencente aos naturais, tal que x pertence a A ou x pertence a B, tá certo? Então, esse U é o conjunto universo que contém todos os elementos que a gente está considerando na situação, tá? Melhorou aí? A visualização da caneta? Então, será que está tudo ótimo? Tá. Então, outro conceito aí é de interseção de dois conjuntos, tá certo? Então, novamente, a gente chama esse conjunto aqui de A e esse conjunto aqui de B. O que é interseção? São os elementos que estão em A e estão em B ao mesmo tempo, tá? Então, antes era o quê? Está em um ou em outro, né?
é a noção de união. E a noção de interseção é o quê? Tem que estar em ambos os conjuntos ao mesmo tempo, tá? Então, aqui no nosso caso, quem é a interseção desses dois conjuntos aqui considerados? Então, a interseção B seria exatamente o quê? O conjunto formado por um está em A, será que um também está em B? Então, um também está em B, né? Então, como está em ambos os conjuntos, então está na interseção, tá? O 2, ó, o 2 está em A e também está em B, tá? Então, o 2 também está na interseção. O 3, ó, o 3 está em A, mas não está em B, então não está na interseção, tá? O 4, ó, o 4 também não, né? Tá? Só está em A, mas não está em B. O 7, ó, o 7 está em A e está em B, tá? Então está na interseção, tá? Tá certo? Então são esses três elementos aí, tá? Que a gente identificou, que estão em ambos os conjuntos, tá? 3, 3 não é o 7, né? 7, 7, tá? Foram esses três elementos que estão em ambos os conjuntos, então está na interseção, tá? Então, outra coisa também, em questões matemáticas, pode aparecer um I, né? Como está exatamente aqui. Então, que são os elementos que estão em A e em B, né? Então, se está em A e em B, então exatamente a questão está pedindo o quê? A interseção desses dois conjuntos, né? Então, quem são os elementos que estão em A ou em B? Então, exatamente a questão está pedindo o quê? A união desses dois conjuntos, tá? Então, agora, mais uma noção aí de conjuntos, que é a diferença, tá? Então, o que é a diferença de dois conjuntos? Então, se a gente considera conjunto A, e a diferença de A menos B, né? Chamando isso aqui de A e aqui de B. Então, quem é essa diferença? Então, os elementos aqui estão em A, mas que não estão em B, tá certo? Está em A e não está em B, tá? Então, vamos lá fazer isso, tá? Então, quem seria A menos B aqui no caso? Quem seria esse conjunto aqui? Então, vamos lá aqui. Então, quem é os elementos que estão em A e não estão em B? Então, percebam, um está em A e está em B também, tá? Então, não está na diferença, né? Ah, então, 2 está em A e também está em B. Então, não vai pertencer à diferença, né? Próximo, o 3. O 3 está em A e não está em B, certo? Então, 3 pertence a A e não pertence a B. Então, 3 é um elemento que está satisfazendo essas duas condições, tá? Então, 3 é um elemento que está no conjunto A menos B, tá? O outro elemento que a gente pensa, que pode pensar, o 4. Então, o 4 está em A, mas não está em B. Tá? Então, novamente, satisfazendo essas duas condições, então ele está na diferença, tá? O próximo, 7. Tá? Então, 7 está na onde? Está em A e também está em B. Tá? Então, novamente, ele não está satisfazendo essa segunda condição aqui, tá? Danilo? Pode falar. Não, é porque eu escutei um barulho aqui, tá? Era Não, só a chamada. uma chamada aqui, alguém entrando. Tá. Pode continuar. O 7 aqui, no caso, né, está em A e está em B também, né? Então, ele não está na diferença dos conjuntos, tá? Então, quem é a diferença de A e B? Exatamente esses dois elementos aqui, né? O 3 e o 4, que estão em A, mas não estão em B, né? Satisfazendo ambas as condições, tá? Então, novamente, esse conjunto aqui é exatamente o conjunto formado por 3 e o 4. E agora, a gente pode pensar em quê? Em B menos o A, né? Antes aqui, ó, nas definições que a gente estava fazendo, quem é B interseção A? Exatamente o mesmo conjunto, né? Exatamente os elementos que estão em B e estão em A ao mesmo tempo, né? Mesma coisa aqui, tá? Então, não tem diferença. A interseção B e B interseção A. São o mesmo conjunto, tá? Por definição, né? Para estar na interseção de A e B, o quê? Está em A e está em B, né? São elementos que estão em ambos os conjuntos ao mesmo tempo.
E essa definição aqui é exatamente a mesma coisa. Está em B e está em A, né? Só inverte isso aqui que não faz diferença no conjunto, tá? Mesma coisa a união, né? Então, a gente calculou A união B, né, que é esse conjunto. Quem é B união A? Exatamente o mesmo conjunto, né? Vai estar em B ou está em A. Exatamente isso aqui, só mudando a ordem, né? Tá? Então, mas nesse caso aqui da diferença, vai ter uma mudança aqui de conjunto, né? Vai ser outro conjunto aqui. Pode ser outro conjunto, na verdade. Né? Por quê? A definição de B menos A é o que? São os elementos que estão no conjunto universo, tá certo? Tá o quê? Está em B, né? X pertence a B e X não pertence a A, tá? Então, esse é o conjunto. Tá? Então, vamos identificar quem são os elementos que estão em B, tá? Esse conjunto B, e que não está em A, tá? Então, vamos fazer a mesma análise aqui. Então, o conjunto B menos A é exatamente o conjunto formado por quem? 1 está em B, está em A. O 2 está em B, em A. Aí o próximo aqui, o 5. O 5 está em B, mas não está em A, né? Exatamente satisfazendo essas duas condições. Então, 5 é um elemento que está nessa diferença aqui, tá? A gente pensa agora no 7. O 7 está em B e está em A também, tá? Então, não está na diferença. E o 8? O 8 está em B e não está em A. Tá? Então, um outro elemento aqui do conjunto é o 8, tá? Então, a gente pode perceber aqui, ó, que A menos B é diferente de B menos A, né? Tá? Tranquilo, pessoal? Então, esses aí são alguns conceitos básicos aí que a gente pode estar estudando sobre conjuntos, tá? E nos ajudam aí a entender melhor os textos matemáticos, tá? Diego, Então, pode falar. a Shirley disse que não entendeu bem a diferença. Explica só o último, Tá. no caso Então, do B menos A. Certo. Então, ó, qual foi a diferença de um para o outro, tá certo? Então, no caso do A menos o B, o que eu fiz? Ó, eu peguei os elementos que estavam em A, tá? Que não estavam em B, tá? Então, é exatamente essas duas condições aqui, tá? Então, quem é B menos A? São os elementos que estão em B, ó. Percebam a diferença, ó. Que está em B e não está em A, tá? Antes a gente estava pegando o quê? Pegando o quê? Os elementos que estavam em A e não estavam em B, tá? Agora, ó, perceba que é totalmente o contrário, né? A gente está pegando exatamente os elementos que estão em B, ó. Aqui era que não estavam em B. Agora os elementos que estão em B e não estão em A. Antes a gente pegava os elementos que estavam em A, tá certo? Então aqui, o que a gente faz? Eu vou pegar cada elemento de B e verificar se ele está o quê? Se ele não está em A, né? Então, peguei um elemento de B e verifiquei que eles não estão em A, que é exatamente isso. Então, aconteceu em quem? No 5. 5 é um elemento que está em B, né? Então, satisfazendo isso, mas não está em A, por isso que ele está nessa diferença, tá? E não nessa, né? Tá? Então, A diferença, só um parênteses, só complementando o pessoal, que assim, às vezes confunde a questão do menos, né, como se fosse um sinal de subtração, né? Mas quando a gente fala de conjunto, a gente está falando de elementos, como o Diego falou. Então, o pertencer a um e não pertencer a outro como ele disse, né, a questão da propriedade. A propriedade que eu quero satisfazer nessa operação. Fazendo uma comparação bem coloquial, digamos, quando você vai na casa do amigo e diz assim, na minha casa tem uma batedeira e na tua não tem. Tu tá fazendo a diferença. Tu não tá dizendo o que tem na tua casa e na dele. Tu tá dizendo o que tem na sua, que não tem na dele. É a ideia da diferença. Então, ele tá vendo o que tem no A, ou seja, na sua casa, que não tem na casa do seu amigo, que não tem no B. Então, você sempre vai analisar dessa forma. O que tem no A, do lado esquerdo, né, da operação, que tem do lado esquerdo da operação, e o que não tem no lado direito da operação. Com essa analogia que é sucesso. Exatamente. Tá? E
aqui, um exemplo para fixar essas noções aí, tá? E também para a gente ver que a gente pode estar fazendo essas ideias de união, interseção, para mais do que um conjunto, tá? A gente pode pensar aqui, quem é a união de A, união B, união C, tá? Não necessariamente só para dois conjuntos, tá? Então, nesse caso específico aqui, o que é a união desses três conjuntos que eu peguei aqui, A, B e C? É exatamente os elementos que estão em pelo menos um dos conjuntos, tá certo? Está em um, então vai estar na união, né? Porque a união é o quê? Está em A, ou está em B, ou está em C, tá? Então, um aqui, ó, um está em A, então está na união. O 2 está em A, então também está na união. Vou pegar em ordem aqui, ó, o 3 está em B, então está na união, tá? O 4 está em A, está na união. O 5 está em B, então também está na união. Então, aqui eu já peguei todos os valores que estão em A, B e C, tá? Então, como eu tinha falado antes, não precisa repetir, tá? Então, esse é o conjunto união, né? União de A com B e com C, tá? Tá certo? Se a gente pensa na interseção aí desses conjuntos, que é A interseção B, interseção C aí. Então, vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente os elementos que estão nos três conjuntos ao mesmo tempo, tá? Então, ó, um está em A, mas não está em B. Então, se já não está em B, já não vai estar na interseção dos três, tá? Então, o 2 está em A, está em B e está em C, tá? Então, o 2 é um elemento que está na interseção, tá? Então, aqui, o 2, né? Tá? Aí, o 4 está em A, mas não está em B, tá? Então, aqui, ó, como eu já verifiquei todos os elementos de A, eu não preciso mais verificar nenhum outro elemento. Por quê? Porque qualquer outro elemento já não vai estar em A, então já não vai estar na interseção, tá? Certo? Porque precisa estar em todos, né? Então, nesse caso específico aqui, que é a interseção desses três conjuntos é exatamente o conjunto formado por um só elemento, que é o 2, tá? Então, aqui, ó, antes eu tinha comentado um conjunto união, né, que contém todos os elementos da situação que a gente está considerando, né? Quando eu defini esses conjuntos aqui, ó, a diferença, a interseção, a união, né, sempre tinha um x pertencente à união, né? Eu disse que esse conjunto união conjunto universo, tá certo? Então, U é o conjunto universo, tá? Então, sempre esse conjunto universo vai ser o quê? Ele vai conter todos os elementos da situação que a gente está analisando, tá? Então, aqui é um conjunto que faz sentido ser considerado como conjunto união, né? Porque todos os elementos dos três conjuntos nessa situação aqui que a gente está analisando desse exemplo, ele contém todos os elementos, tá? De A, de B e de C, tá? Então, esse conjunto aqui poderia facilmente fazer o papel aqui de universo dessa situação, tá? Tá certo, pessoal? Então, para finalizar aí essa ideia de conjuntos, a parte introdutória, a gente pode pensar na seguinte informação aqui. Se a gente pega o C menos o B, né? O único conceito que a gente viu aqui antes, que eu não fiz exemplo dessa situação aí, foi a diferença, né? Então, se eu pego o C menos o B, o que a gente vai estar obtendo aqui? Quem são os elementos que estão em C, né? Que não está em B, né? Então, quem são esses elementos? Ó, um está em C e não está em B, tá? Então, é um elemento que está nessa diferença, né? Está em C e não está em B, né? Aí o 2, o 2 está em C e em B, então não está na diferença, né? O 4 está em C e não está em B, tá? Então, 4 é um elemento da diferença, né? O 5 está em C e está em D, então não está na diferença, tá? Tá certo? Só para fazer esse contraste aí novamente, né? B menos o C, né? Então, o que seria isso? Os elementos que estão em Diego, B não só uma intervenção. C. Pode falar. É porque botaram assim, e como é que seria
a diferença, né, de três conjuntos, A menos B menos C. Será que isso existe? Ó? Vamos lá. A menos B menos C. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Vou colocar o A menos B menos C. Tá? Então, a gente poderia pensar assim, né? Então, se tenho isso daqui, né? A menos B menos o C, tá? Então, será que isso existe? Então, vamos pensar passo a passo, tá? Então, ó, quem é A menos o B? Isso aqui é um conjunto, né? Tá? Então, posso fazer quem é A menos o B nesse caso. Então, vamos primeiro determinar quem é esse conjunto A menos o B aqui, tá? Então, A menos o B. Então, vamos determinar esse conjunto para depois a gente fazer essa diferença aqui, tá? Então, ó, quem são os elementos que estão em A e que não estão em B? Não é isso? A diferença? Então, um está em A, mas não está em B. Tá? Então, um aqui, tá? O 2 está em A e está em B. Tá? O 4 está em A e não está em B. Tá? Então, quem é a diferença de A menos B? É exatamente 1 e 4. Agora a gente faz o quê? Pega esse conjunto de diferença e faz a subtração, tá certo? Eu poderia estar chamando essa subtração aqui de um D, tá certo? Um conjunto D. Tá? Então, se eu chamo essa diferença aqui por um conjunto D, a gente vai ter a seguinte notação agora para essa diferença aqui. É D, né? Menos o conjunto C, tá? Então, é exatamente os elementos que estão em D que não estão em C, tá? Tá certo? Exatamente isso daqui, tá? Só questão de mudar a notação, mas a gente poderia estar mantendo, tá? Do jeito que está. A menos B menos o C, tá? É outra coisa que a gente faz muito em matemática, é, às vezes, mudar a notação, mas isso não interfere na resolução, não, né? Então, a diferença de A menos B é exatamente esse conjunto. Então, vamos lá agora, calcular essa a diferença desse conjunto aqui menos esse daqui, tá? Então, quem são os elementos que estão em A menos B e que não está em C, tá? Então, ó, 1 está aqui e também está em C, então não está dando diferença, né? O 4 está aqui, nesse conjunto, A menos B, e também está em C, né? Então, o que acontece? Nesse caso específico aqui que a gente pegou, essa diferença não tem elemento nenhum, tá? Tá certo? Então, quando é que a gente tem um conjunto que não tem elemento? Como é que a gente denota isso? A gente denota como um conjunto vazio, tá? Então, essa simbologia aí, caso apareça em algum texto, é exatamente para se referir ao conjunto que não tem nenhum elemento, tá? Então, sempre que a gente faz dois conjuntos de diferenças assim, combina três conjuntos e pega duas diferenças, vai dar o vazio? Não. Foi um exemplo particular aqui que a gente pegou que aconteceu isso, tá? Mas nem sempre isso aqui vai acontecer, tá? Deu para entender aí, pessoal? A gente faz passo a passo, né? Então, outra forma de... Pode falar. Ok, pode prosseguir. Tá. Então, outra forma de ver isso aqui, né? Então, eu separei dessa forma, né? A gente poderia estar separando assim também, né? A menos B menos C, né? Então, dessa forma aqui, seria o quê? Primeiro a gente calcula essa diferença, né? Depois a gente pega A menos essa diferença. Então, já é outra situação, tá? Então, parênteses aí torna os conjuntos diferentes, né? Tá? Então, vamos lá, vamos prosseguir aí o assunto, tá? Então, agora, de fato, a gente vai caminhar para definir o conjunto dos números reais, tá? Então, o primeiro conjunto que surgiu foi o quê? O conjunto dos números naturais, né? Tá? Então, a notação que a gente utiliza é essa daqui, tá? Então, sempre que vocês verem essa notação aqui, está se referindo ao conjunto dos números naturais, que é formada por 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, esses três pontinhos aqui é para significar, que significa, né, que o conjunto continua, tá? Então, novamente, lembrando, entre chave, né, e
os elementos do conjunto separados por vírgula, tá? Tá certo? Então, essa é a notação que a gente aprendeu aí no início, né, para conjuntos, tá? Então, ó, os números naturais formam um conjunto, né? A gente tem um conjunto dos números naturais, tá? Certo? Então, se a gente pensa só nesse conjunto dos números naturais, a gente consegue resolver questões desse tipo aqui? Então, ó, 2 menos 3, né? Então, todos nós sabemos que isso daí vai dar o quê? Vai dar menos 1, né? Mas vocês imaginem aí isso daí quando as pessoas começaram a efetuar os cálculos, né? Lá no início, né, quando foi surgindo os números, né? Então, a princípio surgiu o conjunto dos números naturais, né? Então, se a gente só tinha esse conjunto aqui, e surgia algo desse tipo aí, eu tenho, estou com 2 e quero tirar 3, o que isso acontece aí? Como é que acontece isso, né? Eu tenho R$ 2, quero comprar uma coisa que tá valendo 3, o que acontece, né? Então aí surgiu a necessidade de um novo conjunto, né? Maior que os naturais, né? Que englobassem elementos que essa diferença aqui tivesse solução. A mesma coisa aqui, né? Solução. Isso aqui igual a zero, no caso, né? X mais 2 igual a zero. Qual a solução dessa equação aqui? A solução disso daí seria também o quê? O menos 2, né? Então, menos 2 dá zero, né? Mas aqui no conjunto naturais a gente não tem o menos 2. Então, dessas impossibilidades aqui, é que surgiu um novo conjunto, né? Que conjunto foi esse? O conjunto dos números inteiros, tá certo? Tá? Então, a criação desses conjuntos, né, veio exatamente da necessidade do cálculo, tá certo? Então, a gente viu que, baseado no conjunto dos números naturais, a gente tem isso daqui não teria solução e essa equação também não teria solução, tá certo? Então, dessas impossibilidades é que surge o conjunto dos números inteiros, né? Então, voltando aqui para os naturais, ó, a gente pode pensar aí também que a gente pode somar qualquer número natural, né? Tá? Posso pegar qualquer dois números aqui naturais, tá? 5 mais 7. A gente sabe que qualquer soma de números naturais é um número natural, tá? Ou seja, se vocês verem algum texto aí, alguma coisa falando, o conjunto dos números naturais é fechado para soma, né, para adição, então é por quê? Porque quando eu somo dois elementos aqui, naturais, continua sendo um número natural. A mesma coisa se a gente multiplica, tá? Vou multiplicar 5 vezes 7. Então, novamente, vai dar um número natural, tá? Então, nesse caso aqui, na soma e na multiplicação, a gente não tem problema nenhum, né? Só que quando a gente vai subtrair, né, tá? Tem essa impossibilidade aí. Então, como eu falei, para resolver esse problema, foi criado o conjunto dos números inteiros, né? Tá? Que inclui aí os negativos dos números naturais também, tá? Incluindo o zero, tá? Então, essa é uma notação para o conjunto dos números inteiros. Então, sempre que vocês verem essas notações aí, né? Essa aqui, conjunto dos números inteiros, tá? Então, voltando aí, né? Tem algumas questões do quiz, né, lá do início, então aqui já essa ideia inicial aí da definição desses conjuntos já era suficiente para todo mundo resolver, né? Os dois iniciais. Então, tinha um número, por exemplo, eu não sei exatamente quanto era, por exemplo, um 8. Né? Então, o 8, qual é o menor conjunto que contém o 8? É os números naturais, né? Tá? Certo? Aí o menos 2. Então, o menos 2 já não está nos naturais. Quem for o outro conjunto que a gente criou, a gente viu, o menos 2 aqui, o que é o menor conjunto que contém o menos 2? É o conjunto dos números inteiros, né? Tá? Tá certo? Então, nesse conjunto dos números inteiros, agora o que acontece? A gente pode subtrair aqui, tá? Qualquer dois números inteiros, né? E vai obter um número inteiro, tá? Certo? Então, agora, a gente vai estar introduzindo a noção de um número dividir outro, tá?
Então, se a gente pega ó, dois elementos, A e B, pertencentes aos inteiros, com B diferente de zero, né? Essa informação aqui é importante, nessa situação que a gente está analisando. Então, o que acontece? B vai dividir A quando? B divide A quando a gente faz o seguinte, ó. Vai existir um C pertencente aos inteiros, tá o quê? A é exatamente o quê? B vezes C, tá? Então, eu posso perguntar aqui para vocês. O 2 divide 10? Divide, né? Por quê? Porque 10 é exatamente o quê? 2 vezes 5, né? Tá? Então, existia um inteiro, tá? De forma que quando eu pego o 2 e multiplico por esse inteiro, dá exatamente o 10. É exatamente o que está sendo falado aqui, tá? Só que de maneira geral, tá? Com letras, tá? Então, 2 divide 10, divide, porque 10 é exatamente 2 vezes 5. Então, aqui, quem está fazendo o papel do B? O 2, o do A, o 10, e o do C, quem? O 5, tá? É o número inteiro, de forma que, quando a gente multiplica aí, dá exatamente o 10, tá? Então, essa noção de divide aqui, B divide A, é a mesma ideia, só que o oposto é de A ser um múltiplo de B, certo? Então, quando é que A é um múltiplo de B? Então, aqui eu disse 2 divide 10, então é a mesma coisa de dizer o quê? Que 10 é um múltiplo, tá? É um múltiplo de quem? De 2, tá certo? Então, 10 é um múltiplo de 2, tá? Por quê? Exatamente a mesma coisa, né? Porque 2 vezes 5 dá exatamente 10, tá? Então, dizer que 2 divide 10, o 10 é um múltiplo de 2, é a mesma coisa, tá? Tá certo? Então, qual é a notação que a gente utiliza para isso? Então, essa barrinha aqui, tá? Então, sempre que vocês verem um texto aí, B, barrinha A, então ele está dizendo o quê? Que B divide A, tá? Então, vai existir um C de forma que A é exatamente B vezes C, tá? Então, essa é a noção aí de divide, né? Quando um elemento divide outro, quando um elemento é múltiplo de outro, tá? Então, por que eu disse que essa informação é importante? Porque a gente nunca pode estar dividindo por zero, certo? Então, na matemática não existe divisão por zero, tá? Então, faz sentido eu dizer que zero divide alguma coisa, tá? Ou um valor é múltiplo de zero, tá? Certo? A gente sempre considera o elemento B diferente de zero, porque a gente não pode fazer divisões por zero, tá? Então, essa é a noção aí de divisão e de múltiplo, tá? Diego, Pode falar. tem aluno aqui que não entendeu muito bem essa parte. Então, vamos lá, vamos pegar Eu outro. acho que, assim, o ponto, né, que eu acho que está um pouco em dúvida é que, assim, o Diego está só esclarecendo aqui também para o pessoal, né? O Diego está definindo como né, que eu posso definir um número inteiro pertencendo a uma divisão, na operação de divisão, né? A gente viu que quando soma, está dentro dos inteiros. Só que quando eu faço uma divisão também, pode estar dentro dos inteiros. Só que para isso acontecer, é o que o Diego está mostrando, ele tem que ser um múltiplo, né? Se ele não for múltiplo, ele não vai estar dentro dos inteiros, vai ter dentro de um outro conjunto que ele vai explicar daqui a pouco que conjunto é. Então, o que o Diego está colocando aí é a ideia de múltiplo, né? E aí ele vai explicar de novo, para vocês verem se entender. Então, a ideia geral aqui, em resumo, tá? Foquem nesse objetivo. Como eu posso definir um número dividido por outro que está dentro dos inteiros? Ou seja, que não tem parte quebrada, não vai ficar 1, alguma coisa, algo do tipo. Né? Foquem nesse objetivo. Exatamente. Então, vamos lá. Aqui, como eu tinha falado antes, né? Quando a gente pensa numa 2 menos 3, a gente sabe que isso aqui é menos 1. Mas a gente aqui está considerando só o conjunto dos números naturais. Então, dessa impossibilidade aqui, a gente definiu o conjunto dos números inteiros, já incluindo esse valor aqui, menos 1, tá certo? Então, esse conjunto aqui tem o menos 1, tá? Então, quando a gente pensa aqui em números inteiros, eu estou falando sobre isso aqui, então a gente está fazendo o quê? Está querendo elementos no conjunto dos números inteiros, tá? Então, sem números decimais, 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, e assim sucessivamente, tá? Então, quando eu penso nessa ideia aqui de divide, então, sempre pego dois elementos, tá? Então,
3 divide 9, tá? Por exemplo, 3 divide 9, a gente sabe que 3 divide 9 por quê? Porque 9, então aqui é uma pergunta, né? 3 divide 9, então 3 vai dividir 9 por quê? Exatamente por essa ideia aqui. Por quê? Porque o 9 é exatamente o quê? 3 vezes algum outro elemento, né? Então, que outro elemento é esse? 3 vezes 3, que dá 9, tá? Então, basicamente, é isso que eu estou definindo para vocês. Quando é que um elemento divide outro, tá? Então, a situação agora aqui, então, eu posso pensar, então, 2 aqui, 2 divide 9. Outra pergunta. Então, será que existe um elemento que 9 é exatamente 2 vezes algum outro número aqui? Tá? Então, a gente pode pensar, então, 2 vezes 3 dá o quê? Dá 6, então não é. 2 vezes 4 dá o quê? Dá 8. Então, também não é. Está próximo, mas não é, né? Aí, se eu pego o 5, então percebam que eu só estou pegando valores o quê? Inteiros, tá? Se eu pego o 5, dá quanto? Dá 10. Então, ó, 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 5 dá 10, tá certo? Então, o 8 menor que o 9, depois já foi para um número maior. Então, daqui a gente percebe o quê? Que o 9, que o 2 não divide 9, tá certo? Tá? Então, se vocês pegarem uma calculadora aí, vocês vão ver que vai dar pegar 9 dividido por 2 vai dar um valor, né? Mas é um valor o quê? Um valor decimal, com vírgula, tá certo? Tá? Um número decimal com vírgula. E aqui a gente só está com números o quê? Números inteiros, tá? A gente quer saber exatamente uma divisão de forma que dá um valor inteiro, tá? Tá certo? Então aqui a gente conclui o quê? Que 9, 2 não divide 9, tá certo? Então basicamente é essa ideia que eu estou definindo para vocês, tá? Quando o número divide ou não, ou seja, quando a divisão dá exato ou não, tá? Tá certo? Beleza, pessoal? Tá? Então, daqui a gente conclui o quê? Que 2 não divide 9, 3 divide 9, né? 2 divide 10, divide, né? Sempre a gente... Quando você vê aqui que Tá falando um pouquinho. A é o múltiplo de B. Pelo menos para mim falhou um pouquinho. Não sei Tá falhando? pessoal. Acho que voltou. Não, acho que ficou claro agora, né? Quando Tá? acho que o pessoal estava em dúvida em relação a esse termo divide, né? Quando a gente está falando do divide, tá, pessoal? Só para finalizar, para o Diego conseguir, a gente está atrás de um número inteiro, tá? Então, não é que não divida, mas o resultado dá um inteiro, aí tem essa condição de múltiplo. Não faz sentido a gente falar de múltiplo em um número que não seja inteiro, né? Porque o múltiplo é para valores inteiros, né? Para o conjunto dos inteiros. Mas eu acho que ficou claro que o pessoal estava falando aqui no chat que agora entendeu bem. Tá. Então, agora a gente vai estar definindo a noção de quê? Máximo divisor comum. Tá? Então, a gente já sabe quando é que um elemento divide outro, né? Então, agora a gente vai querer saber o quê? Quem é o maior elemento que divide, tá certo? Tá? Então, matematicamente, então, como é que a gente vê isso daí? Então, um inteiro positivo D é o máximo divisor comum de A e B, tá? Se as seguintes condições são satisfeitas, tá? Então, ó, D divide A, tá? Lembrando essa notação de divide, tá? Então, ó, eu quero o quê? O máximo divisor de A e B, tá certo? Tá? Então, D divide A e D divide B. E a outra condição é o quê? Se eu pego um outro elemento que divide A e divide B, então esse elemento também vai dividir o D. Tá? Então, vamos ver na prática o que isso acontece, o que isso significa, tá? Então, vamos pegar a notação que a gente utiliza para máximo divisor comum é MDC de A e B, exatamente um Dzinho, tá? A gente vai estar vendo na prática como resolve isso, tá? Então, se a gente pega esses dois valores aí, tá? Quer calcular o máximo divisor comum de 42 e 30. Como é que a gente faz isso? Então, a gente tem que identificar. Então, a maneira mais natural de se pensar é o quê? Quem são os divisores do 42? Quem são os divisores do 30? Aí pega o maior, tá? Tá certo? Tá, pessoal? Então, ó, quem é os divisores de 42? A gente pode pensar num conjunto que formado por todos os divisores de 42. Né?
Então, a gente pode pensando passo a passo. Então, quem é um valor que divide 42? Então, a gente pensa aqui no 2. 2 divide 42, divide, né? Por quê? 2. 42 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 4 aqui, 2, né? Então, 2 fica 1, né? Então, 21, tá certo? Então, 2 é um divisor do 42, por quê? Porque ó, 42 é exatamente o que? 2 vezes 21, tá certo? Tá? E assim, a gente poderia estar pensando em outros divisores. Por exemplo, 21 também vai ser um divisor do 42. Por quê? Porque 42 dividido por 21 dá 2, né? Tá certo? E assim sucessivamente. Mas pensando em um número, a gente vai ter dificuldade, talvez não pegue todos os divisores aqui, tá? Então, a forma que a gente aprende aí de calcular os divisores de um número, tá certo? Em especial, os divisores de dois valores, tá? Para calcular o máximo divisor comum, é fatorando, tá? Então, o que é fatorar? A gente fatora o número em divisores primos, tá? Então, para isso, a gente precisa definir o que é um número primo, tá? Então, o número primo é o quê? Só vai ter dois divisores, tá? Então, número primo só vai ter dois divisores. Então, por exemplo, o 2 é um número primo, só tem o 2, o 1 e o 2, tá certo? O 3 é um número primo, por quê? Porque só tem dois divisores, né? Só dois valores é possível dividir ele, tá? Que é o quê? É o 1 e ele mesmo, tá? Aí o 5 também é um número primo, tá? E aí a gente pode pegar uma sequência de números primos, primeiros números primos aqui que a gente tem no conjunto dos números inteiros, tá certo? Inteiros positivos, então o 5, o 7, o próximo. O 8 não é primo, né? Por quê? Porque o 8 tem o 2 como divisor, tá? Então já deixa de forma que ele não seja primo, né? Ele só vai ter como divisor o quê? O 1 e ele mesmo, tá? O 9 também não, por quê? Porque 9 a gente pode dividir por 3, né? Tá? Aí o 10 também não, o 10 a gente pode dividir por 2, aí o 11 é um outro, tá? Então o 11 é o quê? Os divisores do 11 é o quê? O 1 e o 11, tá? Não tem nenhum outro divisor, certo? Então aqui a gente tem um conjunto que a gente pode estar formando dos números primos, tá? Tá certo? Então, feito isso, o que a gente faz? A gente fatora, ou seja, divide esses dois valores aqui por esses fatores primos, tá certo? Tá? Então, vamos tentar fazer isso aqui. Ó. Vou fatorar o 42 e o 30, tá? Aqui, 42 e 30, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vai pegar o primeiro primo que a gente tem, tá certo? O 2. Então, vou pegar o 2. 42 é divisível por 2. O 2 é um divisor por 42, tá? Ou 42, então né? Por quê? 42 dividido por 2 dá quanto? 21, né? 30 dividido por 2 dá quanto? Dá 15, né? Tá? A gente pensa novamente aqui, né? Será que a gente consegue dividir esses dois valores por 2? Se a gente tentar, a gente vai ver que não é divisível, né? 21 dividido por 2, não dá, né? Tá? 2, ó, 2 multiplicado por 10 dá 20, 2 multiplicado por 11 dá 22. Então, a gente não tem nenhum valor inteiro, né? Que multiplicado por 2 dá 21, tá? Então, por 2 a gente não consegue dividir aqui 21 nem o 15, tá? Então, a gente pensa no próximo primo, tá? Então, a gente só passa para o próximo primo quando a gente não conseguir dividir nenhum dos dois valores, tá? Então, se eu penso no 3 aqui agora, o 3 é divisível, o 21 é divisível por 3, né? Existe algum valor inteiro que multiplicado por 3 dá 21, né? Existe, né? É o 7, no caso, né? Tá? Então, 7 vezes 3, 21, né? E o 15 é divisível por 3, né? 5 vezes 3 dá 15, né? Aí a gente continua. 7 e o 5 é divisível por 3? Não é, né? E a gente já pode ver que eles são primos aqui, né? Eles só tem dois divisores, um e ele mesmo, tá? Então aqui a gente vai para o próximo primo, é o 5. Então o 7 permanece e o 5 a gente... o 5 dividido por 5 vai dar 1 aqui, né? Tá? E o próximo, 7, tá? Que vai ficar 1 e 1, tá? Então, aí a gente fatorou, tá? Então, sempre quando a gente chega em 1 e 1, em ambos os valores, a gente fatorou, fez a fatoração por
os divisores primos, tá? Então, como é que a gente acha o máximo divisor comum agora? Pega os fatores que a gente conseguiu dividir ambos os números, tá certo? Então, o 2 aqui, a gente dividiu o 42 e o 30, né? Aí o 3 aqui, a gente dividiu o 21 e o 15, né? Aí o 7, o 5 não, né? Que só dividiu o 5, o 7 não, então ele não entra, tá? E o 7 aqui só dividiu o 7, tá? Então, quem vai ser o máximo divisor comum de 42 e 30? O produto dos fatores que a gente dividiu ambos os elementos juntos, tá certo? Tá? Então, no caso aqui, vai dar quanto? Esse vezes esse, tá certo? Então, aqui vai dar 6, tá? Então, o máximo divisor comum de 42 e 30 é 6, tá certo? Tá? Beleza, pessoal? Essa continha aí, deu para todo mundo entender? Então, só esclarecendo, né, Diego? Quando eu faço o processo de fatoração, eu quero saber o MDC, eu quero o máximo divisor comum, o máximo a mim, o Máximo máximo, divisor né? comum, né? Máximo divisor comum dos dois. Então, eu vou atrás sempre do produto dos números primos que deu para aplicar nos dois. Então, se Exatamente. por acaso eu quisesse só ir atrás do MDC, assim que eu terminasse essa etapa aí, eu já pegasse o 5, eu já poderia até parar, né? Eu já teria o que vai dividir pelos dois, já foi feito? Exatamente. A Luciene está perguntando, a aula termina que horas? Pessoal, hoje, como a gente teve a apresentação, a gente vai esticar só um pouquinho, tá bom? Então, o horário previsto é 10h30, né? Só que a gente vai esticar só um pouquinho. Pode ir? 10h30? Isso mesmo, é 9 até 10h30, isso mesmo. Até 9, 10h30. Só que aí a gente vai esticar um pouquinho só, por conta que a gente tem a apresentação, tá bom? Então, se possível, né, que todo mundo puder continuar, a gente agradece, tá bom? É só por conta, só hoje, tá bom? A gente ainda quer ver se ainda faz uma brincadeirinha aqui no final, tá certo? Mas vamos seguir. Então, aqui o mínimo múltiplo comum de A e B. Então, seria quem? Os elementos o quê? Ó, A divide M e B divide M. Então, aqui eu estou dizendo o quê? Que M é o quê? É um múltiplo, tá certo? Então, se A divide M e B divide M, tá? Então esse M aqui é um múltiplo de A e B, tá certo? E a segunda condição é o quê? Ó? Se eu pego um A que divide C e B divide C, então C é o que? É um múltiplo de A e B, tá certo? Então, obrigatoriamente, esse M aqui vai dividir o C também, tá? Então, quem é o mínimo múltiplo comum de A e B? Esse M, tá? Essa é a notação de mínimo múltiplo comum, tá? É um mínimo múltiplo comum. Então, como é que a gente acha o mínimo múltiplo comum de exatamente os mesmos valores aqui, 42 e 30? Então, o que a gente faz? Então, a maneira natural de fazer isso é exatamente fatorando também, tá? Então, eu peguei exatamente os mesmos valores, tá? 42 e 30. Então, como é que a gente vai achar o MMC, tá? Aqui, MDC, máximo divisor comum, tá? O MMC são múltiplos, tá? Então, é o quê? É o menor múltiplo comum de ambos, tá certo? Então, a gente vai fazer o mesmo processo, fatorar, tá? Só porque nessa fatoração, o que a gente vai fazer? Vai pegar todos os fatores, independente se dividiu ambos ou não, tá certo? Então, nesse caso aí, quem vai ser o MMC de 42 e 30? Vai ser esse produto aqui, né? Dos quatro, tá certo? Tá? Então, vai ser o quê? 7 MMC de 42 e 30 dá exatamente o quê? 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, tá? Então, ó, 7 vezes 5, 35. 35 vezes 3 vai dar o quê? 105, né? 105 vezes 2, 210, tá certo? Tá? Então, esse produto aqui vocês podem fazer com calma, tá? Mas isso daqui vai dar exatamente o quê? Vai dar exatamente... isso daqui vai dar exatamente 210, tá certo? Tá?
Então, essa aí é a ideia de calcular o MMC, tá? Mínimo múltiplo comum. Pega todos os fatores que a gente fatorou. Lembrando, a gente está fatorando juntos, né? Então, quando fatora junto, pode multiplicar todos os fatores aqui, que vai dar exatamente o menor múltiplo comum, tá? É certo? Isso aqui é 210, tá? Então, outra questão que surge aí, né? Então, lembrando, aqui a gente está trabalhando só com os números inteiros, né? Tá? Então, uma questão que surge é, nos conjuntos dos números inteiros, a gente pode resolver isso daqui, né? 7 dividido por 2, exatamente a ideia, né? Então, se a gente pega 7 e divide por 2 aqui, que eu tinha falado na divisor, né? Então, 7 dividido por 2 dá o quê? Dá 3 aqui, dá 6, resta o quê? 1, né? Então, resta 1, a divisão não é exata, tá? Não existe um número inteiro, de forma que, quando eu multiplico ele por 2, dá exatamente 7, tá? Então, existe, da mesma forma que existia lá no conjunto dos números naturais, a impossibilidade da gente subtrair dois valores, aqui existe essa impossibilidade no conjunto dos números, no conjunto dos números inteiros, tá certo? A gente nem sempre consegue dividir dois valores inteiros, tá? Então, nesse caso aqui, se a gente continua essa divisão aí, né? Vocês lembrarem, isso aqui vai dar o quê? 1 aqui, né? Aí acrescento 0 e vírgula aqui. Então, 10 dividido por 2 vai dar o quê? 3,5. Então, isso aqui não é um número inteiro, tá? Então, daí surge uma novo conjunto, né? Que é um conjunto de quê? Dos números, conjunto dos números racionais, tá? Que exatamente inclui esses números decimais aqui, tá? Então, o que é um número racional? Exatamente um número o quê? Uma divisão de dois números inteiros, tá? Qualquer número representado por uma divisão de dois números inteiros é o quê? Um número racional, né? Desde que esse número inteiro aqui de baixo seja diferente de zero, como eu expliquei antes, né? A gente não pode dividir por zero, tá? Então, quando é que essa divisão aqui é irredutível? Exatamente quando o MDC de A e B tá exatamente 1, tá? Então, eu tenho uma fração e quero deixar ela na forma irredutível. O que a gente faz? Calcula o MDC dela, tá? Por exemplo, essa questão aqui. Então, 4 sobre 9 é irredutível? Então, a gente pode se questionar, né? Quem é o M máximo divisor comum de 4 e 9, tá? Então, como a gente faz isso? Fatora, né? Então, 4 pode ser por 2, né? Então, dá 2. 9 não pode dividir por 2, né? Então, continua 9. Por 2 novamente, 1 e 9, né? Aí, por 3, dá 1 e 3, né? E por 3 novamente, né? Dá 1 e 1. Teve fatores em comum? Nenhum, né? Tá? Então, o que acontece aqui? Nesse caso aqui, como não teve nenhum fator que dividiu ambos ao mesmo tempo, então o máximo divisor comum é 1, tá? Então, essa fração aqui é irredutível, tá? E essa aqui, ó, 15 e 35. Quem é o máximo divisor comum de 15 e 35? Isso daqui vai dar exatamente o quê? Se a gente fatorar isso daqui, ó, então vou fatorar um pouco rápido, mas são detalhes aí que eu já expliquei, tá? 15, ó. Dá por 2? Não dá, né? Dá por 3? Vai dar quanto aqui? 15 dividido por 3 dá 5. 35 dá por 3? E aí, pessoal? Então, isso daqui, 35 por 3, ó, 35 dividido por 3, aqui dá 1, né? Resta 5. 5 por 3 não dá, né? Tá? Então, permanece o 35, tá? Por 5 agora. 5. Aqui, ó, o 5 vai ser um fator em comum. Por quê? Aqui, 5, 35 por 5 vai dar o quê? Vai dar 7, né? Então, agora, 7 é um primo, né? Então, só fatora por 7 mesmo e acaba a fatoração, tá? Então, o 5 aqui, o que acontece? O 5 é o quê? É o máximo divisor comum, que só teve ele, né? Então, o que a gente faz com essa fração aqui para tornar ela irredutível, né? Divide em cima e embaixo pelo máximo divisor comum, tá? Então, no caso aqui foi 5, né? Então, divide por 5 em cima, por embaixo, vai dar o quê? 3 sobre
7, tá? Então, essa fração é igual a essa, tá? Só que essa aqui está na forma irredutível, tá? O máximo divisor comum do 3 e do 7 é 1, tá? Então... Gostar aí, que eu não sabia desse negócio. Eu sempre fiz esse negócio, mas eu nunca lembrava que tinha esse negócio do redutivo. Então, ó, como o Danilo falou aí, essa ideia de até as 10h30 mesmo, eu vou acabar passando um pouquinho, tá? Mas essa é uma informação importante aí para o curso. Então, mesmo quem não conseguir acompanhar agora, depois dá uma olhada na gravação, tá? Porque agora a gente vai passar uns 15 a 20 minutos aí, tá? No máximo. Depois vocês dão uma olhada na gravação, porque isso aqui é importante, né? Tem muita gente que tem dificuldade com as operações nos números racionais, tá? Então, vamos lá, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode definir essas operações de soma, subtração, produto e divisão nos números racionais, tá? Então, por exemplo, se a gente vai somar duas frações, 1/4 mais 5/6, o que a gente faz aqui? Então, uma maneira é o que? A gente pode pegar aqui o produto desses dois valores aqui de baixo, tá certo? Produto de 4 vezes 6, isso vai dar quanto? 6 dá 24, né? 24. E o que a gente faz agora? 24 divide por 4, depois multiplica por 1, tá? Então, sempre esse processo, tá? Então, 24 dividido por 4 dá o quê? Dá 6, 6 vezes 1, 6, tá? Então, ó, sempre divide aqui embaixo, tá? E multiplica em cima, tá? Aí, mais o sinal que está aqui no meio. 24 dividido por 6 dá o quê? Dá 4. 4 vezes 5 dá o quê? Dá 20, né? Tá certo? Então, basta somar aqui em cima agora, vai dar o quê? 26 sobre 24, tá? Então, essa é a forma que a gente pode estar calculando a soma. E qual outra forma que a gente pode estar fazendo? Ao invés de pegar o produto aqui dos dois fatores de baixo, o que a gente pode fazer? Pegar o mínimo múltiplo comum, ó, do 4 e do 6, tá certo? Tá certo? Se a gente faz essa continha aqui, a gente vai obter o quê? Vai obter aqui 12, tá certo? Então, isso daqui vai ficar o quê? 12 aqui embaixo, tá? A gente coloca o mínimo múltiplo comum embaixo. Então, o que a gente faz agora? Mesmo processo que a gente tinha feito antes, né? Só que antes eu coloquei o produto dos fatores de baixo. Agora eu coloquei o mínimo embaixo, tá? Mas o processo é o mesmo. Divido, depois multiplico, tá? Então, 12 dividido por 4 dá o quê? Dá 3, né? 3 vezes 1, 3, né? Mais 12 dividido por 6 dá o quê? Dá 2, né? 2 multiplicado por 5 dá o quê? Dá 10, né? Então, isso aqui vai dar 13 sobre 12. Ah, professor, eu não estou somando as mesmas frações como está dando diferente, né? Então, essa fração aqui é igual a essa, tá? Só porque aqui, ó, ela não está na forma irredutível, tá? E essa está na forma irredutível, tá? Então, como é que eu faço para pegar essa função aqui, essa fração aqui, igual a essa? Basta deixar ela o quê? Na forma irredutível também, tá? Então, como é que é a forma irredutível? Eu calculo o quê? O máximo divisor comum de quem? De 24 e 26 e divide em cima e embaixo, tá? Então, se a gente calcula isso aqui, a gente vai ver que o máximo divisor comum de ambos é 2, tá certo? Então, dividindo em cima e embaixo por 2, isso vai dar quanto aqui? Exatamente 13 sobre 12, tá? Que é o cálculo aí necessário para igualar as duas funções, tá? Então, pode ser feito em ambas as formas, tá? Legal, então, para ter menos trabalho, faço logo o MC, para não ter que fazer de novo o processo lá em cima, né? Mas o principal, né, pessoal, que eu, só abrindo aqui um parênteses também, é que eu noto que muitos alunos têm dificuldade nessa questão de soma de fração. Então, pensem sempre que quando vocês vão somar frações, vocês não podem fazer essa soma se o denominador for diferente. Não dá para fazer direto se o denominador for diferente. Então, viu que o denominador é diferente, você tem que fazer o MC e para ficar corretozinho, entendeu? Ah, professor, ainda estou na dúvida desse MMC, como é que faz? Na dúvida, multiplica os denominadores, como o Diego fez no primeiro caso, coloca lá e divide e multiplica o numerador, certo? Mas não somem direto, que não dá certo.
Ah, se o denominador for igual, aí beleza, você pode somar diretamente. Pela lógica que o Diego acabou de falar, vai dar do mesmo jeito. Você vai fazer o MMC, vai dar o mesmo número, que aí você é como se estivesse somando somente os numeradores no final, beleza? Mas tenham atenção a isso, porque isso é muito... É pegadinha para muita gente que eu vejo aí também, certo? Então, ó, e se a gente está com subtração de duas frações, o que acontece? Ao invés do mais, é que tivesse o menos. É o mesmo processo, tá certo? Eu posso fazer assim, só que a única diferença vai ser o quê? Só que o sinal que está aparecendo de mais aqui vai ser o menos, tá certo? Tá? Então, ó, se aqui tem o menos, aqui vai aparecer o menos, tá? E o processo vai ser exatamente o mesmo, tá? Tá certo, pessoal? Tem aqui o menos também, tá? Então, subtração e soma, o processo é o mesmo, tá? Só lembrar de trocar o sinal que está aqui dentro, tá? Tá certo? E produto e divisão? Então, é mais simples ainda do que a soma, tá? Então, vamos lá. Que a gente está com duas frações aqui, tá? Então, se eu quero multiplicar a fração 2 sobre 5 e 3 sobre 4, o que isso vai dar? Só é multiplicar, né? Os dois de cima, tá? Multiplicado. Os dois de cima, 2 vezes 3 dá 6, né? E multiplica os dois de baixo, dá 20, tá certo? Então, essa aí é a forma de multiplicar duas frações, tá certo? Tá? Então, é bem mais simples, né? Ah, e se a gente tá com divisão, né? A gente tá com divisão de duas frações. Então, se eu tô com 2 sobre 5, dividido, tá? Por 3 sobre 4. Eu posso ver assim, tá? Com esse símbolo aqui, eu posso ver com um símbolo assim, né? Ou, de fato, uma fração mesmo, né? 2 sobre 5 dividido por 3 sobre 4, tá? Então, tem essas formas aí da gente tá vendo, tá? A divisão de duas frações. Então, que é a mesma coisa, tá certo? Isso aqui é exatamente isso, tá? Então, como é que a gente resolve isso? Muita gente gosta de lembrar assim, né? Meios, né? Por extremos, né? Tá? Então, eu faço o quê? Multiplico os extremos, né? 2 vezes 4, 8, né? Dividido por 5 vezes 3, 15, né? Tá? Ou a gente pode fazer como? Pego essa fração aqui e multiplico pelo inverso da de baixo, tá certo? E vai dar exatamente o mesmo valor, tá? Então, ó, exatamente isso daqui. Não é isso dividido por isso, né? Essa fração aqui não está embaixo, então essa divisão aqui vira um produto, tá? Então, 5 dividido por 2 é exatamente o produto de quem? Do inverso dessa, que é 4 sobre 3, tá certo? Tá? Mesma coisa, pegar essa aqui de baixo, passar para cima multiplicando, tá? Invertida, né? Então, isso aqui vai dar o quê? 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15, tá? Então, é duas formas aí da gente tá... No final é a mesma conta, tá? Mas duas formas da gente tentar lembrar aí como divide duas frações, tá? Então, feito isso, né, o que a gente tem agora? A gente tem, ó, que todo número racional é uma decimal exata ou uma dízima periódica e vice-versa, tá? Tô vendo que tem muita gente, eu acho que muita gente perguntando aí. No final, né, se o Danilo puder, a gente pode perguntar, mas como a gente está finalizando aí a teoria, tá, então deixar tudo para o final mesmo, tá? Então, ó, o que significa isso? Todo número racional é uma decimal exata ou uma dízima periódica. Então, a gente tinha visto aqui, eu tinha citado, por exemplo, uma divisão aqui do 7 dividido por 2, né? Então, ó, quando eu escrevo 7 sobre 2, eu já sei que é o quê? Isso aqui é o quê? É um número racional, né? Então, o que aquela observação fala? Esse número racional vai ser exatamente um número decimal, tá certo? Exato. Então, 7 sobre 2, né? 7 dividido por 2 é exatamente quem? 3,5, não é? Ah, então uma decimal exata ou uma dízima periódica, tá? Tá certo? Então, o que é uma dízima periódica? Então, vamos lá. Então, se eu faço aqui, ó, 10 dividido por 3, isso aqui dá quanto? Então, 10 dividido por 3 dá 3 aqui, né? Então, resta 1, né? Então, quando a gente acrescenta um zero, a gente faz o quê? Aqui, vírgula, né? Então, 10 dividido por 3 dá o quê?
a 3 novamente e resta 1. Se a gente continua fazendo essa conta, né, 0, 3, aí 1, 0, 3, e assim sucessivamente, né? Então, aqui é uma dízima periódica, tá? Tá certo? Então, esse valor aqui é uma dízima periódica, e a gente pode expressar ela com essa divisão como 10 dividido por 3, a gente pode expressar como 3, vírgula. Então, o que está se repetindo aqui depois da vírgula? É um 3, né? Então, a gente pode expressar assim, ó, 3,3, uma barrinha aqui em cima para dizer que o período desse número decimal aqui, dessa dízima periódica aqui, é o 3, tá certo? Então, sempre que tiver uma barrinha aqui, é porque esse 3 está se repetindo, tá? Então, o que essa observação diz? Que todo número racional ou vai ser um número exato, né, como uma decimal exata, ou uma dízima periódica, desse tipo aqui, tá certo? Quando a gente faz a divisão, dá exatamente isso aqui. E o interessante é esse aqui, e vice-versa, tá certo? Então, sempre que a gente tiver uma decimal exata, uma dízima periódica, a gente pode escrever eles como uma fração, tá certo? Um exemplo disso é isso daqui, ó. Se eu tenho essa fração aqui, essa fração representa o quê em relação, como uma fração? Desculpa, se a gente tem essa dízima periódica aqui, qual a fração que representa ela? Visto que essa observação diz que sempre isso acontece, né? Todo número racional é uma decimal exata ou uma dízima periódica, e vice-versa. Então, sempre que a gente tiver uma dízima periódica, a gente pode expressar ela como uma fração, tá? Então, tem várias formas de fazer isso, tá? Então, uma forma que eu vou estar explicando para vocês é a seguinte, ó. Eu vou chamar esse número aqui de x, tá certo? Então, x igual a 0,31 barra, né? Nessa barra significa o quê? Que os 31 está se repetindo várias vezes, tá certo? É o período, né? 31, 31, 31, tá? Então, essa é a dízima periódica com período 31, tá? Então, eu vou chamar esse número de x, tá? E o que eu vou fazer aqui com ele? Eu vou multiplicar, ó, o período tem quantas casas aqui? Tem 2 casas, né? 31, dois dígitos, não é isso? Então, se tem 2 dígitos, eu vou multiplicar por 100, tá? Se tivesse 3 dígitos, o período ia multiplicar por 1000. Se tivesse só um dígito, eu ia multiplicar por 10, tá? Então, o processo é esse que eu aplico, tá? Então, se eu multiplico por 100 em ambos os lados, 100x, tá certo? E aqui multiplicado por 100 também, tá? Então, isso daqui multiplicado por 100, então qualquer número, vocês podem colocar na calculadora, tá certo? Mas qualquer número, quando a gente multiplica por 100, é como se a gente estivesse deslocando a vírgula 2 casas para a direita, tá certo? Então, isso aqui vai ficar o quê? 31,31, 31, 31, que é a dízima periódica, né? Só multiplicando por 100 ambos os lados, vai ficar assim, 31 aqui na frente, tá? Então, a gente pode ver esse número como 100x é exatamente o quê? 31, né? Mais a parte decimal aqui, 0,31, a parte da dízima, tá certo? Tá? Então, mas isso daqui a gente chamou de quê? Ó? Chamamos de x aqui no início, né? Tá? Então, ó, 100x é igual a 31, mais, isso daqui não é x, então eu vou chamar de x, tá? Então, x está somando aqui, se eu passo para o outro lado, ele passa subtraindo, né? Então, vai ficar o quê? 100x menos x, vai dar quanto? 99x, tá? Igual a 31. Então, x aí vai ser igual a quem? 31. O 99 não está multiplicando x, se eu passo para o outro lado, ele passa dividindo, né? Tá? Então, x é exatamente o quê? 31 dividido por 99, tá? Tá certo? Tá? Então, essa aqui é o quê? É a fração que representa essa dízima periódica, tá? Então, ó, essa dízima periódica é exatamente o quê? 31 sobre 99, tá? Tá certo, pessoal? Então, mais um detalhezinho aí, ó. Se nessa dízima aqui tivesse aparecendo um valor aqui, um 2, por exemplo, tivesse, coloca aqui, ó, se a gente tivesse 2,31, como é que a gente faz essa conta? A gente vai proceder da mesma forma. Isso daqui não é exatamente 2 mais 0,31, tá? Então, a gente pega isso, tá? Essa parte aqui,
executa o mesmo cálculo, vai dar o quê? Isso daqui, né? Então, no final, quem vai ser isso daqui? Vai ser 2 mais 31 sobre 99, tá? E a gente faz o quê? Esse 2 aqui é como se tivesse um aqui embaixo. A gente faz a soma dessa fração e vai obter uma fração, tá? Então, o processo é o mesmo, tá? Beleza, pessoal? Então, essas as fórmulas aí que a gente tem de calcular dízima, tá? Pegou uma dízima, calcular a fração correspondente é esse modo aqui. Tá? Existem outras formas, tá? Quem lembra de outra aí do ensino médio pode estar utilizando também para resolver as questões, tá? Essa é uma forma que eu acho que dá para entender, tá? Fácil. E por último, tá certo? Se a gente pega essa dízima aqui, 0,100100100, então percebam, aqui apareceu só um 0, aqui apareceu 2, tá certo? Então aqui 1, aqui apareceu 2, aqui apareceu 3, tá certo? Aqui 4, tá? Então, e assim sucessivamente, isso vai acontecer, tá? Então aqui é um número que não está tendo nenhum período, tá? Não está tendo repetição de nenhum valor aqui na parte decimal, tá certo? Então a gente chama essa dízima de não periódica, tá? Então, se é uma dízima não periódica, significa o quê? Que ela não é um número racional. A gente não pode representar como uma divisão exatamente por essa observação aqui, tá? Então, o que isso significa? Significa que essa dízima não está no conjunto dos números racionais, tá? Então, é exatamente exemplos de números dessa forma aqui, que formam o conjunto dos números irracionais, tá? É o conjunto das dízimas não periódicas, tá? Então, o exemplo que apareceu na lista aí foi o π, né? Então, o π, muitas vezes a gente usa 3,14, né? Mas isso é uma aproximação, né? Esse número aqui, ó, ele tem infinitas casas decimais, tá? Então, aqui é um exemplo de uma dízima não periódica, tá? Então, π é um número irracional, tá? Então, como é que eu identifico um valor, por exemplo, raiz de 3? Se ele é racional ou irracional? Se ele fosse racional, eu poderia representar como uma divisão, né? Então, normalmente, isso não é um trabalho para a gente agora, não, tá certo? Então, se perguntarem, tal número é um número, raiz de 3, raiz de 4, raiz de 4 não, que dá 2, né? Então, um número assim que a gente não conhece exatamente. Então, como é que a gente identifica se ele é racional ou irracional, tá? Então, é mais uma pesquisa mesmo, tá certo? Não é um cálculo que a gente vai estar fazendo agora, introdutório de matemática, não. Muitas contas desse tipo aqui envolvem muitos cálculos, tá? Então, não é uma coisa para ser feita agora, não. Você pergunta se o número é irracional, se não for fácil identificar que ele é uma fração, né? Se ele não for, se for um número decimal, então é um número racional. Se for uma dízima periódica, também é racional. Então, se é um número assim que a gente não sabe, então a gente pesquisa mesmo, tá? O π, a gente pesquisa. Então, a gente vai ver que π, de fato, é um número racional, que vai existir infinitas casas decimais aqui, tá? E é isso, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Então, os reais é o quê? Exatamente, o conjunto dos reais é o quê? A união do conjunto dos racionais com os irracionais, tá? Então, desculpa aí ter passado do horário aí, uns 20 minutos, tá? E era isso que eu ia apresentar para vocês hoje, tá?